Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que estamos aí? Passando esse período de lazer, né? Bem extenso para todo mundo, né? Então vamos começar o nosso trabalho, retomar as forças, né? E vamos pegar aqui um tema bem oportuno, que ele se chama Lançando as Jangadas ao Mar para Buscar Lagosta. Esse foi um tema que eu escolhi para nós darmos continuidade ao nosso trabalho. Visto que o período da pesca às lagostas, lá no Nordeste, ele começa em dezembro e ele vai até o final de maio, né? Então, nesse período, o povo já está todo já no meio do caminho aí, porque para poder preparar todo esse ciclo, né, de frutos, né? Então, mas para tudo isso ter resultado, todos eles, obviamente, passaram por treinamento, né? Para poder ter um bom resultado na vida, a vida ela só é bem sucedida quando há treinamento. E então é isso que a gente faz aqui periodicamente. E para poder treinar a mente, a esperança de vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Carmen Gonçalves, eu sou coach motivacional. Sou treinadora, em especial sou treinadora de esperança, porque nos dias de hoje tem que treinar para ter esperança, né? Porque muitas coisas aí, ou a gente sabe, ou então a gente não sabe, que elas estão aí ocultas para muitas pessoas e a gente, de repente, pode ser pego de surpresa. Então, a gente tem que estar treinado para todas as coisas. Então, para isso, nós temos que ter bastante consciência do que é você se preparar para você poder treinar, para encarar todas as dificuldades da vida que você tem pela frente. E a gente vai começar aí falando sobre como você ter habilidade de ser treinado, de treinar alguém ou pessoas, né? Hoje está muito em alta os coaches motivacionais fazendo treinamentos e tal. Então, como você tem que fazer para poder ter esse resultado de vida e de trabalho? Nós começamos aí pelo treinamento do elefante, né? Para quem ainda não conhece, como um elefante tão grande, daquele tamanho, ele é dominado por um ser humano, por um homem. Mas só que ele é preparado desde a sua infância. O elefante filhote, ele é treinado desde a sua infância, onde o treinador ele amarra um barbante na pata do elefante, amarra ali numa banqueta, num tronco. Ele tenta sair, obviamente, a banqueta é mais pesada do que ele, né? Então ele tenta sair, não consegue, tenta sair, não consegue, até que ele desiste, porque ele imagina que ele não vai conseguir sair de lá. Só que o elefante vai crescendo. O elefante cresce, obviamente, ele não tem noção da capacidade, da força e do poder que ele tem. Então ele fica treinado, ele fica condicionado a ficar ali do lado do banco, do banquinho, e o domador vai ali instruindo todas as coisas que ele tem que fazer, entendeu? Então, tudo na vida é um treinamento, desde a hora que nós nascemos, tá? Até os nossos dias, os finais dos dias, a gente tem que treinar. Quando chega numa das últimas etapas da nossa vida, eu observo que o treinamento é se adaptar às gerações que chegaram. Porque hoje a gente passa por essa fase, né? Tem que treinar a se adaptar com as gerações que chegaram, que é tudo diferente da nossa geração, né? Então, vamos lá. Nós temos aí que ter habilidade para fazer tudo isso, e a nossa lagosta, a nossa pesca, vamos metaforizar que a nossa pesca da lagosta seja a nossa vida, sejam os nossos objetivos, qual é o período que eu tenho para lançar jangadas ao mar, qual é o tempo que eu tenho da natureza para poder tirar proveito da pesca. Então, a gente tem que aproveitar todo esse período, se preparar para poder lançar as tais jangadas ao mar. E tudo isso começa, como eu acabei de falar, começa com o quê? Com o treinamento, né? Aí a gente vem para cá, vendo que as ideias elas vão surgindo na medida que a gente vai treinando, as ideias vão surgindo e assim você entra no campo da ação. Você entra no campo da ação, eu tive uma ideia, eu tive 2 ideias, eu tive 3 ideias, eu tive 4 ideias, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Será que eu posso optar pelo que eu vou fazer? O que nós orientamos é que você opte por aquilo que te dá prazer, que você opte por aquilo que te dá prazer. Se você tem uma variedade, ou pode nem ter muita variedade, mas tem mais de uma opção,
Você escolhe aquilo que te dá prazer em fazer, para você treinar, se aprimorar e você ter um bom resultado, tanto para você como para quem você estiver servindo. Aí você vai começar a se desenvolver bem, né? Só que quando você começa a partir para esse planejamento, você entrar nesse campo de ação, muitas ideias vão surgindo na nossa cabeça. As ideias vão surgindo na nossa cabeça, elas vão pipocando de acordo com a adrenalina, ela vai pipocando igual pipoca mesmo, sabe? Então você tem que ter um papel, você tem que ter uma agenda, você tem que ter um local onde você anote tudo, todo esse planejamento, toda essa ideia, para que isso tenha vida. Enquanto ficar tudo na cabeça, vai ficar só naquele sonho da bolinha de sabão. Então tem que estar tudo no papel, tem que estar tudo escrito no papel. Por quê? Porque quando você coloca todo o seu projeto num papel, você escreve, a força do poder da mente, ela é muito ligada com a força da escrita. Então, quando você escreve, a sua mente ela tem a capacidade de registrar a ponto de não te fazer esquecer. Os especialistas, eles sempre falam sobre isso, entendeu? Então, a gente vem para cá. Então, existe a fase do planejamento, onde você planeja tudo que você pretende fazer. Por isso que é primordial que toda pessoa, não precisa nem ser um profissional, hein? Toda pessoa que quer vencer na vida, quer passar de etapa, ela tem que ter um planejamento. Depois do planejamento, ela parte para a ação. Depois que a ação estiver toda elaborada, aí sim chega a realização. Isso não chega com 2 dias, 3 dias, nem com uma conversa, nem com 2 conversas. Mas acontece que se você fizer toda a sua vida de uma forma bem elaborada, você chega mais rápido em algum lugar. Se tiver as coisas embaraçadas, atrapalhadas, aí demora mais. Então, toda a organização, ela começa onde? Ela começa na nossa mente. Quando a gente acorda, então o que tem de primordial que nós possamos fazer? É arrumar a cama que a gente dorme. Então, quando você arruma a sua cama, o seu cérebro entende que os pensamentos também eles têm que ser coordenados. Eles sendo coordenados, eles vão vir um por um, você vai puxar lá do arquivo um por um, né, daquilo que tem que ser feito, porque a natureza ela é toda organizada, a formação das células é toda organizada, não tem nenhuma bagunça aqui por dentro do nosso corpo, não, é tudo organizado, entendeu? O que é bom, o que não é, está tudo organizado aqui. E que outra orientação também, que nós não sejamos perfeccionistas, ou seja, você lança uma ideia, né? Mas você não fique se cobrando que tem que ser perfeito como uma pessoa, um inventor que já criou isso, já tem há muito tempo isso. Você não precisa ser perfeccionista. Você lança a ideia que com o decorrer do tempo, você vai aperfeiçoando toda a ideia que você teve, você vai aperfeiçoando, até que chegar numa estrutura de qualidade, né? Para você ter essa estrutura perfeita, para você começar, você tem que aprender a lidar com alguns aspectos. O que é lidar com alguns aspectos? São com as estações do ano, com os ciclos da vida. Você tem que aprender a ter uma estrutura perfeita para começar a lidar com a capacidade de lidar com o medo de fracassar. Você não pode entrar em uma parada com medo, porque se você entra em qualquer projeto com medo, você já entrou perdendo. Seja ele qual for, físico, profissional, emocional, espiritual, você tem que ter a coragem. E o segundo, você aprender a não errar mais. Em suma, o fracasso não existe. Por quê? Quando acontece um insucesso, vamos chamar assim, se acontece um insucesso, você aprendeu duas coisas. Uma delas, você aprendeu que aonde você não deve mais errar, não é? Você aprendeu que aonde você não deve mais errar, não devo mais fazer aquilo, porque aquilo ali não vai ter sucesso. E outra coisa que você pode aprender também é se der certo, você acertou na loteria. São duas coisas, 2 resultados, tá? Eles são antagônicos, mas acontece que você nunca sai perdendo. Você tem resultado positivo, tá? Se você tiver um pensamento bom, se você tiver um bom pensamento, você nunca vai ter um fracasso. Em suma, o fracasso não existe. O fracasso não existe porque o fracasso, a gente pode considerar que o fracasso existe só se a pessoa estiver derrotada, só se ela morrer. Aí sim que o cara não conseguiu concluir seus projetos, né? E existe um mito que se chama o mito da caverna.
Esse mito da caverna é uma parábola, né? É uma parábola que ela foi criada por Platão, tá? O mito da caverna foi criado por Platão, onde ele analisa alguns padrões de comportamento de alguns seres humanos. Então ele elaborou essa forma, essa metáfora, para que as pessoas pudessem entender que existia uma caverna, onde dentro dessa caverna existiam algumas pessoas acorrentadas durante muitos anos, de geração em geração, e elas não conheciam a realidade da vida, né? Não conheciam a realidade nem da realidade da natureza. Essas pessoas viviam lá, acorrentadas nessa caverna. Nessa caverna existia um buraco lá, um vácuo, onde refletia a luz do sol para dentro da caverna, e quando as pessoas do lado externo da caverna passavam, a imagem das pessoas que passavam refletiam como sombra dentro da caverna. Quando alguém passava conversando, aí a voz daquelas pessoas ecoava dentro da caverna, tá? E eles tinham a impressão de que aquelas sombras, aqueles fantasmas falavam, mas nada mais era do que o ecoar de quem estava na parte externa e a sombra de quem estava na parte externa também. Até que um deles, um dos prisioneiros, ele se soltou e conseguiu escalar até lá a saída da caverna. Quando ele chegou lá, ele teve muita dificuldade de enxergar, porque ele nunca tinha enxergado a luz do sol. Ele teve dificuldade. Quando ele conseguiu enxergar, ele se deparou com a natureza, ele se deparou com o sol, ele se deparou com pessoas, ele se deparou com tudo que existe, que é muito comum para todos nós. Então, ele conseguiu ver o que é a realidade dos fatos e da vida. E ele teve uma dúvida: o que eu faço? Eu prossigo a minha liberdade ou eu volto para avisar os outros que a vida está aqui do lado de fora, a vida não é aquilo que está lá dentro? Ele teve dúvidas e, na dúvida, ele preferiu conquistar a liberdade dele e foi embora. E assim também, a conclusão dessa parábola, ela traduz que muitas das vezes nós estamos presos numa caverna, vivendo de sombras, do ecoar das vozes, das coisas que elas não são realidade, elas não são verdadeiras. Essa caverna, muitas das vezes, ela se traduz dentro de um pensamento humano, dentro de uma formação, dentro de uma limitação, de uma altivez que foi criada ao longo da vida, ao longo do tempo, e as pessoas elas vão criando, sobrevivendo com essas crenças limitantes, eles não conseguem imaginar que eles são capazes de fazer alguma coisa. Então, esse mito da caverna, ele bloqueia as pessoas de tal forma que as pessoas elas não conseguem ver outra expectativa de vida, entendeu? Então, um dos prisioneiros, quando ele conquistou a liberdade, ele conseguiu ver a vida de perto. Então, é assim a cada um de nós, quando a gente procura a se inteirar, a treinar, a aprender, você consegue ver o outro lado da vida, né? Você consegue enxergar o outro lado da possibilidade. E se não tiver um tutor, se não tiver um orientador para fazer você enxergar que você é tão capaz quanto o teu líder, você vai viver eternamente como um prisioneiro da caverna. Então, esse foi o objetivo que Platão teve de deixar esse registro aí para que a humanidade pudesse fazer esse tipo de comparação, né? E a gente vai chegar e saber que cada um de nós ela tem o direito de saber da razão da nossa existência. Todos nós, quando Deus nos criou, Ele nos criou, cada um tem uma finalidade de existir. Nós não viemos aqui só para comer, igual um tubo, comer, ingerir, botar tudo para fora e morrer. Não, a gente tem aqui, cada um tem uma função, cada um tem uma responsabilidade, cada um tem uma coisa a fazer, a deixar, um legado a deixar aqui, que a gente não está aqui de bobeira, ocupando espaço, dando trabalho para os outros. A gente está aqui para fazer alguma coisa, entendeu? Então, a razão de nós estarmos aqui fazendo esse trabalho é estimular as pessoas para que elas possam acreditar que elas são capazes de descobrir a sua razão de existência, descobrir a razão pela qual elas existem, e daí elas se empenharem em desenvolver o melhor papel possível, se encontrarem e serem felizes. Essa é a razão do nosso trabalho. Tem muita gente boa aí na Terra que trabalha de graça, como eu faço, meus outros amigos fazem também. Tem muitos, não somos pessoas ainda remuneradas por esse trabalho,
mas que eles fazem com o intuito de ajudar a humanidade. Essa é a razão pela qual nós estamos fazendo isso aqui, entendeu? Enquanto nós estivermos aqui nesse planeta, a gente tem sempre que acreditar, né? Por que nós temos que acreditar? Porque nós temos capacidade de pensar. Se nós temos capacidade de pensar, nós aplicamos a regra do PSC, né? Que é o pensamento, sentimento, comportamento, para que a gente possa dar continuidade à nossa vida, né? A gente dá essa continuidade. Enquanto nós pudermos fazer assim, ó, respirei, pensei, se eu penso, logo existe. Se eu estou respirando, eu estou funcionando. Então, se tudo isso aqui está acontecendo, traduz-se que as cartas estão na mesa, o jogo está valendo, o jogo está valendo. Enquanto estiver respirando, o jogo está valendo. Uma hora a gente ganha, outra hora a gente perde, mas a gente está aí sempre aprendendo a jogar. E uma hora a gente chega lá, né? Então, esse é o recado que nós temos para passar para todos vocês, né? E a gente sempre se alimenta daquilo que a gente fala. E a gente tem algumas reflexões quanto à imaginação das pessoas. O que uma imaginação ela é capaz de fazer com um sentimento que parte para um comportamento. Essa é a razão pela qual eu estou aqui. Olha, aqui nós já citamos algumas músicas, por exemplo, do Guilherme Arantes, quando ele citou numa música dele que nós temos que aprender a nos redescobrir e temos também que aprender o nosso lugar e aprender a sonhar de novo. O Guilherme Arantes tem uma música muito bonita, um belo dia, como já citei aqui, e ouvindo ele cantar, eu falei, meu Deus do céu, é uma coisa tão óbvia e a gente não para refletir. Teve outra música também que falou muito forte, com a razão dos pensamentos. Então, quando nós falamos assim, coisas que surgiram do pensamento e vieram para a realidade, como é o caso de uma música do Arlindo Cruz com Luiz Carlos da Vila, quando eles profetizaram numa música que eles iriam até Paris, eles iam cantar, fazer um show lá, os ingressos iriam se esgotar. Por quê? Porque o show tinha que continuar. Quando eles compunham essa música, eles não tinham ido ainda a Paris, e isso veio acontecer. Então, na medida que você fala, você libera uma energia, é uma energia invisível, mas real. Você não conhece energia, você não vê energia, você não sente energia, mas ela existe, tá? Então, essas coisas todas nós temos que pegar, por exemplo, na natureza e trazermos para a realidade da nossa vida no dia a dia. Existe outra canção também que fala sobre o fruto da imaginação. Essa canção é interpretada pelo cantor e compositor da MPB, Jorginho do Império, quando um homem, Jorginho do Império, por exemplo, um comentário, que ele é um cara que ele carrega no peito uma caixa acústica, né? Intacta ao longo de todos esses anos, né? Então, o seu pai, o Mano Décio, em dado momento, ele desenvolvia um diálogo com Deus, né? É muito interessante essa música. Eu gosto de analisar a letra de música. Então, ele desenvolvia um diálogo com Deus e ele dizia que ele não queria mais compor, porque ele se achava cansado. E ele dizia para Deus assim, mas na sua imaginação, ele ouvia uma orquestra tocando, essa orquestra tocava, ela continha violões e pandeiros. Então, ela tocava, e o violão, e quando ele ouvia aquela canção, aquela melodia naquela canção, ele escreveu um poema, né, nessa canção, uma letra muito poética, uma melodia muito poética. Quando ele terminou esse diálogo, a música estava pronta. Entendeu? Muito maravilhosa de se ouvir, sabe? E de ser analisada também. Então, eu sempre falo que a nossa imaginação nos leva para lugares desconhecidos, lugares bons, lugares iluminados, lugares prazerosos, lugares que a gente pensa que nunca seria capaz de chegar. Essa é a nossa imaginação. Então, essa música ela é orquestrada, é uma das melhores músicas, na minha opinião. Resumo da ópera. E quando nós pomos a nossa imaginação a ouvir o impossível, se você quiser ser uma pessoa que você queira ter bastante experiências com as coisas do teu inconsciente, porque no nosso consciente nós só utilizamos 5%.
No nosso inconsciente, nós temos aí ainda para ser utilizado 95% da nossa capacidade de refletir, de trabalhar, de compor, de escrever, de criar uma empresa, de fazer tantas outras coisas. Por que nós não temos ainda, ou não desenvolvemos? Muitas das vezes a gente está lá ainda no mito da caverna, às vezes está presa por preocupações, presa por frustrações. Cada um tem uma história de vida diferente. Uma não é mais dolorosa do que a outra, mas também não é mais infeliz. O negócio é cada um pegar a sua vida e correr e tocar o barco, porque todos nós temos o direito de chegar a algum ponto, né? Então, a nossa imaginação, ela é capaz de ouvir o impossível e ver as coisas acontecer programadas no mundo, primeiro no mundo espiritual e depois no mundo material. Isso aqui é uma reflexão humana. Por quê? Porque na reflexão espiritual, eu tenho aqui, que eu separei para vocês, é o que está escrito no livro de Hebreus 11:13. Por que nós temos que usar a nossa imaginação? E eu declaro que vocês agora, nesse princípio de jornada, que agora é o princípio da jornada, né? Usem bastante a imaginação de vocês. Vocês vão precisar, eu vou precisar, todos nós vamos precisar de usar bastante a nossa imaginação. E está escrito no livro de Hebreus 11, capítulo 3, o Senhor diz assim, que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Não é legal? Então, se nós formos procurar lá dentro da palavra de Deus, você vai encontrar muitas coisas que os palestrantes falam, que os coaches falam, que os psicólogos falam, mas que os filósofos falam também, mas tudo saiu onde? Saiu de uma fonte de sabedoria, que é do livro espiritual. Então, nesse pensamento de você usar a sua imaginação, esse pensamento ele passa por um sentimento, que desse sentimento ele passa para um comportamento. Então, se você quiser mudar de vida, você tem a sua mente para mudar de vida. Você tem o seu posicionamento. Você tem a capacidade de ter essa resiliência. Você tem capacidade de transcender. Você tem capacidade de começar tudo de novo. Você tem capacidade de voltar a sonhar como se fosse ontem. Como se não houvesse amanhã, como se não houvesse ontem. E começar a fazer tudo de novo. Se você olhar para ouvir o que eu estou falando e você falar assim, não, isso é uma utopia. Isso é uma utopia. Você tem duas opções. De você viver pensando em tudo que é bom e esse impossível se tornar possível, ou você imaginar como o mito da caverna. Que o mito da caverna vai viver de sombras, vai viver de assombração, de limitação, de medo e de paralisação. Então, a nossa função aqui, o meu papel aqui como profissional, é estimular a cada um de vocês ouvintes, que, aliás, esse trabalho que eu estou fazendo hoje aqui, nesta edição, ela, graças a Deus, está chegando até o Japão. Para mim é uma honra. Eu nunca imaginei que a minha voz, que o meu trabalho fosse chegar até o Japão. Eu nunca imaginei que um trabalho que eu fosse fazer de 20 minutos, de 25 ou 30 minutos, pudesse dar aí 8 mil e alguma coisa de visualizações de pessoas que pararam para me ouvir. Eu não sou artista, eu não sou nenhuma pessoa famosa, eu sou simplesmente uma pessoa que quer ajudar e que gosta de fazer isso com as pessoas. Se eu fosse falar isso, eu não falaria para 8 mil pessoas. Haja gogó para falar para 8 mil pessoas, né? Então, a imaginação da gente, ela viaja, ela tem uma amplitude muito grande. Quando Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, a primeira coisa que ele disse, haja luz e houve luz. Ele decretou que houvesse luz. Haja divisão entre a água e a terra, haja isso, haja aquilo, haja plantas, Deus foi criando tudo. Será que a gente vai criar outro mundo? Obviamente que não. Mas nós podemos criar um mundo de imaginação, um mundo de solução, um mundo, de realização naquilo que você faz, que você luta tantos anos, que você, sempre dependeu de alguém para te levar em algum lugar, quando você pode, desenvolver a sua capacidade, e você mesmo não precisar de ninguém que seja um degrau para a sua vida, porque, em primeiro lugar, você tem Deus a teu favor, e, em segundo lugar, você tem capacidade que Ele te deu. É assim que convém a gente pensar para que a gente possa chegar em algum lugar, tá bom? Então, eu fico mais uma vez aqui, eu não sei se eu já falei, que meu nome é Carmen Gonçalves, eu sou coach motivacional, e pediria a vocês a contribuição de compartilhar esse episódio, tá? Eu agradeço a vocês pela participação, pela frequência,
E convido vocês a vir no próximo episódio, que nós temos coisas ainda mais interessantes para nós conversarmos, tá bom? Então, que tenhamos uma semana muito abençoada, uma semana de muita alegria, uma semana de muitos sonhos, tá? Que, olha só, se nós temos 90, se nós temos 100% e só usamos 5, a gente tem muita coisa boa para acontecer. Não fica triste não se você estiver tristinho, se o corpo já não estiver legal, mas uma hora você cuidando dele com carinho, sabedoria, parando na mão da pessoa certa, a cura de se manifesta na sua vida, tá bom? Grande abraço e até mais. Até mais ver, como diz o mineiro. E o baiano fala assim, ó, dá um cheiro aí em vocês. Beijo, beijo, tchau.